Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar irá falar sobre o tema tratamento de dores. Iremos falar sobre as dores mais comuns no dia a dia de muitas pessoas. Falaremos também sobre dores crônicas, dores com origem e outras enfermidades. Vamos conversar com o médico especialista no tratamento da dor, o Dr. Felipe Simeone, que apresenta alternativas para que pacientes que lidam com dores constantes possam voltar a ter qualidade de vida. Fique com a gente! O nosso podcast Saúde e Bem-Estar Tratamento de Dores está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender melhor algo que nos afeta de forma direta. Aproveite nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A convicção de que o tratamento da dor é um direito humano tem sido aceita por muitos há muito tempo. Mas, em 2004, a afirmação de que o alívio da dor deve ser um direito humano foi considerada tão importante que foi publicada após o lançamento da primeira campanha global contra a dor em 2004 em Genebra, na Suíça. Infelizmente, um grande número de doentes que sofrem com dor, e especialmente nos países em desenvolvimento, não recebem tratamento para a dor aguda e mais, especialmente para a dor crônica. Existem várias razões para este problema que incluem a falta de profissionais de saúde adequadamente treinados, a indisponibilidade de fármacos, especialmente opioides, o receio da utilização de opioides devido à crença errônea de que, inevitavelmente, o uso destas substâncias causam dependência. O primeiro grande passo na melhoria do tratamento dos doentes com dor nos países em desenvolvimento é proporcionar-lhes profissionais treinados, não apenas médicos e enfermeiros, mas também os demais profissionais de saúde. Desta forma, nós vamos ouvir o Dr. Felipe Simeone, médico especializado em traumatologia e ortopedista da dor, atrás de sua clínica multidisciplinar intitulada Clínica da Dor. Ele começa nos explicando exatamente o que é a medicina da dor, de que forma esse profissional atua em prol dos pacientes. A medicina da dor é uma especialidade recente, então a maioria das pessoas não conhece a medicina da dor. Ela surgiu desde 2012 e é uma especialidade devidamente reconhecida no CRM. Então, sempre procure o CRM e veja se ele tem, o médico ele tem um registro de especialista em medicina da dor. Mas qual a diferença da medicina da dor? Surgiu a partir do momento em que os pacientes já tentavam de tudo. Já foram a vários médicos. Isso é o meu dia a dia. Eles falam assim, doutor, eu já fui em todos os médicos, ortopedistas, reumatologista, enfim, das diversas especialidades que, direto ou indiretamente, tratam dor, né? Dores ginecológicas, dores do câncer, que é extremamente comum, e a pessoa fala assim, eu não sei mais o que fazer. Sim. Daí surgiu a necessidade de uma especialidade que tivesse uma visão diferente, uma visão que abordasse esse paciente de uma maneira mais global, que soubesse medicar de uma maneira diferente, que entenda as diversas terapias que podem acrescentar um tratamento diferenciado na dor. Sim. Ou seja, a dor, por si só, ela é multifatorial, ou seja, tem vários aspectos. Então, no momento que a gente aborda a dor de forma holística, ou seja, abordando o maior número de aspectos, maior chance de a gente ter um sucesso. Sim. Então, a medicina da dor, pensa assim, ela surgiu com uma necessidade de dar algo a mais para o tratamento. Eu falo para meus pacientes assim, que eu faço uma proposta de tratamento. E se ele abraçar ao máximo essa proposta, maior chance de sucesso. Sim. Não sei se foi claro. Foi claro. Aliás, até isso vem muito de encontro com a frase que inclusive está no seu folder aqui do seu instituto, que tem dores que só o especialista trata. Exatamente isso que vocês procuram oferecer ao paciente, né? Tem que fazer algo diferente. Sim. Fazer algo... Eu falo assim, não tem mágica quando a gente fala em tratamento de dor.
Eu até brinco com o paciente, eu só fiz 2 aulas de mágica, uma eu faltei e a outra eu dormi. Não tem mágica, mas existe reabilitação, Sim. existe tratamento. Muitos pacientes já chegam a mim e falam assim, doutor, eu já fui no outro doutor, ele falou que eu tenho que acostumar com a dor. Eu falo, negócio de acostumar com dor, não. Vamos tratar a sua dor. E amenizá-las, se não for possível curar, pelo menos. Se não for possível curar, que muitas vezes não é possível. Mas pressão alta a gente cura? Não cura. Diabetes a gente cura? Não cura. Tem tantas doenças crônicas que a gente não cura. Mas se a gente dá qualidade de vida e a pessoa vive bem, Sim. isso muitas vezes já basta. E essa questão das dores, doutor, a gente até falava aqui antes de nós começarmos o programa, passa muito também para a gente entender a causa delas. Vamos falar de uma que é muito comum, acho que dificilmente uma pessoa que não tenha tido pelo menos uma vez na vida essa dor. É uma dor de cabeça, né? Ou seja, quais são os fatores que levam a pessoa a ter dor de cabeça? Ou os principais, pelo menos, já que são muitos, né? Eu brinco sempre que o ganha-pão dentro de uma clínica de dor é coluna e dor de cabeça. Sim. Dor de cabeça é extremamente comum e, na maioria das vezes, mal conduzida. Então, assim, nós temos que identificar as diversas... Quando a gente fala em cabeça, qualquer estrutura é passível de gerar dor. Então, se a gente começar identificando o que está gerando a dor, já é um bom começo. E a partir daí, a gente abordar os diversos aspectos que está relacionado à dor de cabeça. Com as diversas terapias. Por exemplo, a gente tem a acupuntura, que melhora a tensão e modula a dor. Então, a tensão cervical, a gente sabe que pode já dar dor de cabeça. Nós temos técnicas de terapia manual, como osteopatia, que melhora a disfunção cervical, melhora a disfunção dessa articulação aqui, que é a da TM, que é a articulação temporomandibular. Melhorando isso, tanto com a acupuntura, tanto com a fisioterapia manipulativa. Eu gosto muito da osteopatia. Melhorando com a medicação correta, porque isso é uma dificuldade. Ah, doutor, já tomei de tudo. Não, mas se a gente identifica o tipo preciso de dor de cabeça, a gente vai tomar o que é certo. E o paciente, muitas vezes, já toma o primeiro. O paciente se medica. Já começa aí. Um mau hábito que ao longo do tempo a gente acabou adquirindo, né? Não, e na clínica de dor, a gente sabe muito que uma entidade que existe. Dor induzida por analgésico. Você imagina? Aí você explicar para o paciente, falar assim, ó, sabe qual é a causa da sua dor? Nesse caso, tem várias causas. Aí eu falo assim, é você que está tomando muito remédio de maneira indevida. Então, assim, tem centenas de casos. Não há consenso na definição de dor aguda ou crônica, mas alguns autores definem a dor crônica como aquela que persiste além de um mês do curso usual de uma doença aguda, ou aquela que é associada a doenças crônicas, que levam a dor contínua ou recorrente em meses ou anos. O Dr. Felipe nos fala agora sobre dores de cabeça que podem ser desencadeadas por problemas na nossa coluna cervical e passa por muitas tensões no dia a dia. Hoje a gente sabe que a tensão cervical ela gera, ou se não gera, ela sensibiliza as outras dores. Sim. Então, a cervical, para mim, é chave. Eu começo examinando muito a cervical. Sim. Principalmente que essa parte, hoje a gente sabe que a emoção gera tensão. E a tensão gera dor. Então, a cefaleia cervicogênica Por que é interessante? Porque ela é a mais comum. Sim. Todo mundo pensa na enxaqueca. A enxaqueca é relevante? Claro, ela é relevante porque ela é muito incapacitante. Ela é uma dor forte. Mas a cefaleia cervicogênica ela é mais comum, ou seja, mais frequente. A dor é geralmente de leve a moderada. Sim. Por isso que todo mundo pensa só na enxaqueca, mas olha a importância da tensão. E aí entra aquilo que a gente estava falando. Você falou de questão, você trouxe agora há pouco um exemplo, alguém fala, se acostuma com a dor. Porque essa de leve a moderada, ela é mais suportável. E faz com que às vezes a gente demore mais a tentar buscar também a solução para ela. Às vezes a pessoa tem dor todo santo dia. E ele fala assim, não, vou viver com essa dor. Como? Quando fala para mim acostumar com a dor, já me dói o peito. Para com isso. Não aceito acostumar com a dor. Vamos tratar. É passível de melhora. Não é simples. Sim. Se fosse simples, ele não já tinha rodado todos os médicos. Exatamente. Já, no caso da cefaleia, eu já fui em todos os neurologistas da cidade. Calma.
vamos tentar algo diferente, uma abordagem maior, e o resultado costuma ser bom. Ser bom. Já que a gente está falando de cervical, coluna e tudo mais, tem, claro, como o senhor disse agora, o grande problema com relação às colunas, que são as chamadas hérnias de disco, né? Essa realmente talvez seja o grande temor de todo mundo que tem problema de dores na coluna. Isso, eu queria que o senhor falasse principalmente das principais causas para isso, né? E questão com relação ao tratamento. Hoje já existem tratamentos que podem ser feitos sem intervenção cirúrgica, ou vai depender muito das condições dessa patologia? Então, no caso, quando a gente fala em hérnia, é porque já gerou um tabu, gerou uma coisa falando, a pessoa valoriza muito a hérnia, mas se for ver, quase metade da população, se a gente pedir uma ressonância, a pessoa tem uma hérnia, mas tem significado clínico. O que eu quero dizer? A hérnia não é, na maioria das vezes, a causa da dor. Mas todo mundo, hoje em dia, se tornou muito fácil fazer uma ressonância, uma tomografia e evidenciar ao exame. Sim. O problema é que se você faz um exame, você passa a ter uma responsabilidade sobre aquele problema. E fica com aquilo na cabeça do paciente, né? Meu Deus, eu tenho uma hérnia. Então, se a gente sabe já de antemão que na maioria das vezes não é a causa da dor, para que vai abordar cirurgicamente? Não é bem assim. Hoje a gente sabe que o padrão ouro, que na medicina a gente usa esse termo, o padrão ideal é que o paciente seja o atendimento não cirúrgico. Sim. Então, ou conservador. Então, quando a gente fala em tratamento não conservador, é quando a gente fala em não cirúrgico. Não cirúrgico. Mas o que é o tratamento conservador? O tratamento conservador não é só fisioterapia, que às vezes a pessoa fala, eu vou fazer fisioterapia. Não, ele envolve uma série de fatores. O repouso não é repouso absoluto, que isso é outra coisa. Repouso não melhora a dor. Mas não. Hoje eu ouvi o paciente, doutor, eu durmo, fico ali quietinho, fico imóvel, acordo pior. Então a dor não é o repouso não é o mais importante. O nosso corpo precisa de movimento. Precisa. Né? O que a gente precisa é repouso relativo no momento de crise. Sim. Se a pessoa, você está todo travado, vai sair correndo? Não dá. Ou de algo que vai impactar aquilo que está apresentando o problema, né? Sim. Então a gente tem o repouso relativo. Vou falar os principais, né? Porque repouso relativo, as terapias manuais que envolvem da fisioterapia. Eu sou suspeito, eu gosto muito da osteopatia, até mais do que a quiropraxia. São terapias que visam reorganizar o corpo, diminuir as sobrecargas, trazer um equilíbrio. Pensa bem, vamos supor que você não levanta o braço, porque está limitado aqui. Aí você vai lá e sobrecarrega o pescoço. Então, é uma região sobrecarregando a outra. Se você equilibra o corpo, você diminui as tensões. Então, é interessante. Sim. Na medicina da dor, a gente medica de uma maneira diferente. Eu vejo muitos colegas médicos medicando só com anti-inflamatório. Caiu, bateu, machucou, é uma dor aguda, vale a pena um anti-inflamatório. Mas se você tem uma dor crônica, o que é a dor crônica? Isso eu pergunto para meus pacientes. Não é só de tempo. Né? É dor crônica, cronos, de tempo. A gente pensa no tempo, mas principalmente das alterações fisiológicas que o seu corpo sofreu. Então, você tem que... Eu falo assim, se você sensibilizou o seu sistema nervoso, porque a dor ficou muito forte, porque o que é negativo? Dor forte e dor mantida. Então, se você teve dor forte e dor mantida por um bom tempo, não vai ser uma injeção, igual o paciente adora tomar, uma injeção, um anti-inflamatório 7 dias que vai te tirar dessa. Maquiar o problema, né? Ou seja, você tem que ter modalidades de medicações diferentes disso. Sim. O tratamento ideal para a dor aguda é remover a causa de base. Porém, nem sempre o alívio da dor será imediato após a causa de base ter sido corrigida. Outro conceito importante é o de que após a melhora da dor com a terapêutica instituída, esta não deixará de ser um sinal de perigo, devendo ser investigada caso ainda não tenha sido esclarecida a causa. Conforme o especialista, ao se descobrir a origem da dor, em muitos casos, há a necessidade de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que trabalham em conjunto, cada uma dentro de sua experiência para oferecer o melhor ao paciente. Eu tenho os meus saberes dentro da medicina da dor, dentro da ortopedia,
Aí o fisioterapeuta, dentro das terapias manuais, como osteopatia, quiropraxia, a acupuntura tradicional, quem faz lá na clínica é minha esposa. A acupuntura é fantástica. Eu sou suspeito porque eu já vi tanto resultado. Mas assim, a acupuntura tradicional chinesa, ela tem um resultado bom. Aí a acupuntura em dor, ela tem um resultado, a gente está falando no caso de terapia da dor. Sim. A acupuntura focada, direcionada para a dor, tem um resultado melhor ainda. A gente faz neuromodulação, que grosseiramente, o que é neuromodulação? É você agulhar próximo do nervo e você estimular, tipo aquele choquinho. Sim. Pensa bem, se colocar um choquinho já alivia, imagine você estimular em cima do nervo. Então, muitas vezes não é tão fácil achar o nervo. Aí, no caso da Fabi, minha esposa, ela me chama e como eu tenho um aparato de um ultrassom, eu vou lá com o ultrassom aqui, ó, posicionei ideal. Aí a resposta tende a ser melhor. Então, fazer algo diferente. No caso da medicina da dor, a gente ainda tem a parte intervencionista em dor. O que isso quer implicar? Não é só medicamento, a gente tem vários procedimentos que a gente pode usar, como, por exemplo, bloqueios anestésicos em ombro, coluna. Dessa forma, esses tipos de bloqueio, radiofrequências, são procedimentos, você vai falar assim, cura? Não, mas que modula a dor absurdamente, que hoje são comprovados cientificamente e principalmente propicia a reabilitação. Reabilitação, que é o porque o foco maior é a reabilitação. Porque eu brinco assim com meus pacientes. Tomar remédio é bom? Não. O remédio é para propiciar a reabilitação. Para quê? O quanto você tiver melhor, se possível, a gente tirar o remédio. Sim. Então, a intervenção em dor, ela vem também com esse intuito, para facilitar a reabilitação. Você já sentiu uma dor generalizada por todo o corpo? Isso pode ser fibromialgia. A prevalência da fibromialgia no Brasil é em torno de 2 a 3% da população, ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas. E ela é caracterizada por um quadro de dor generalizada associada a outros sintomas como fadiga, insônia, humor depressivo e até quadros dos mais graves de depressão. A dor às vezes é tão intensa que pode afetar de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes portadores da fibromialgia. Ouça agora o que diz o Dr. Felipe Simeone sobre a síndrome da fibromialgia. Antigamente se pensava que era uma doença reumatológica. Pensava que era uma doença, ou seja, associada a uma inflamação. No caso das dores reumatológicas, as juntas incham. Depois foi descoberto que não é bem assim. A dor não era mais de caráter reumatológico inflamatório. Já tem várias teorias que falam que é uma encefalite, que é um processo de plasticidade da dor. Ou seja, o mecanismo não está explícito. Mas não está explícito, mas não quer dizer que a gente não possa tratar. Sim. Uma coisa que eu acho curioso como é que se dá o diagnóstico de fibromialgia? É o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Você faz todos os exames. Exame reumatológico, os exames que podem estar relacionados com uma parte hormonal de tireoide. Tireoide gera dor. Outros hormonais. Então você faz o perfil todo reumatológico, hormonal, e aí você já afasta. Não é reumatismo, não é alteração ligada à parte hormonal. Ótimo. Aí sim a gente começa a cogitar na possibilidade da fibromialgia. Como é que se manifesta a fibromialgia? Ela começa como dor generalizada. O paciente chega, doutor, dói o fio de cabelo. E a dor insuportável. E a dor não é só uma dor generalizada, ela está associada a outros sistemas. O paciente tem constipação, tem dor abdominal, pode ter olho seco, ou seja, tem outras alterações, somente a dor generalizada. Mas como é que a gente dá o diagnóstico? A gente afastou as causas, a gente vê as outras doenças que estão associadas. Geralmente, são as doenças da imunidade, elas andam junto. Sim. Então, ela pode ter uma artrite reumatoide, pode ter outra doença associada. Tudo bem.
como é que a gente vê? A princípio, a gente tem que levar em conta a quantidade de pontos dolorosos. Então a gente tem um mapinha que leva em conta. Tem dor na nuca, dor na cabeça, dor na TM, dor em vários pontos. Ou seja, você aperta e você vê, aí dói. Então você leva em consideração a quantidade de pontos. Outra coisa que deve ser levada em conta, a intensidade da dor. Não é doer pouquinho, é doer muito. Então, se está todo sensibilizado, tem muitos pontos e ainda tem muita dor, a gente pode pensar em fibromialgia. Mas o mais importante, às vezes você não fecha um diagnóstico preciso. Esse paciente, mesmo que não tenha o diagnóstico preciso, ele precisa ser tratado. E novamente, qual é o padrão ouro? Qual é o ideal para o tratamento de dor? É o tratamento multidisciplinar. Por isso que a nossa clínica vai vir com esse perfil. Então, novamente, uma fisioterapia de excelente padrão, uma acupuntura de excelente padrão, um médico que entenda a dor. Eu falo para o paciente assim, passou pelaquela porta, o mais importante, eu quero que você se sinta acolhido. Porque as respostas, às vezes, demoram. Como é que eu vou passar uma medicação e falar assim para o paciente, o efeito bom é daqui a um mês? Ele tem que confiar muito no médico. Então, mas assim, é uma condição perfeitamente tratável. Então, atividade física, isso tudo influencia. Sim, e, aliás, isso que o senhor coloca até dentro daquilo que o senhor trouxe lá do início do programa, né? Mais do que diagnosticar a dor e saber ela, é oferecer a esse paciente a possibilidade dele ter uma qualidade de vida. Isso, às vezes, toma um certo tempo, vai exigir muito de vocês, como corpo clínico, e também do paciente de se colocar à disposição para isso também, né? Mas como no caso da fibromialgia específica, é um diagnóstico clínico de exclusão, ou seja, você faz os exames todos, dão normais, o paciente fica frustrado, ele quer um exame. No caso, na nossa clínica, a gente tem um exame que a gente avalia o infravermelho, variações de temperatura. Isso tem se mostrado bem promissor no caso da fibromialgia. Porque você mostra na tela, você tira uma foto, mostra na tela, aqui está mais quente, é o que a gente chama de termografia. Então é uma coisa que está vislumbrando, mostrar para o paciente a dor. É a forma de materializar aquilo que ele, na verdade, porque o paciente hoje ele tem a cultura, eu quero ver o exame. Então, a termografia tem se mostrado muito promissor para esse paciente de fibromialgia. Acalma um pouco o coração dele. Ele falou assim, não estou inventando, essa minha dor existe. Exatamente. Ter câncer não significa ter dor, mas, para os pacientes com dor, existem vários tipos de medicamentos, diversas posologias de administração e ainda produtos e métodos não farmacológicos que ajudam a aliviar a dor. A dor pode influenciar negativamente todas as suas atividades. Se você sentir dor, é possível que tenha dificuldade para realizar suas rotinas diárias. Agora, o Dr. Felipe explica que mesmo o paciente com câncer ou com outras patologias e que estejam sentindo dores, isso pode ser perfeitamente tratados. Claro, tem tantos procedimentos intervencionistas para a dor, quanto medicamentoso. E muitos colegas, às vezes, temem em medicar. E muitas vezes, assim, o paciente está numa condição de dor extrema, muitas vezes está no final da vida. Tem que dar qualidade de vida para esse paciente. Independente do estágio da doença, ele tem que ter qualidade de vida. Porque, às vezes, você melhorando a dor, tudo muda. Ele quer viver, ele luta contra a doença, ele não se entrega. Exatamente, porque é uma doença já que limita psicologicamente muita pessoa. E se você deixar ela ainda com dor, certamente você vai abreviar esse tempo dela e essa possibilidade dela também de se curar daquilo que ela está passando. Eu pergunto, tem paciente, por exemplo, com câncer em face. Às vezes tem um buraco enorme na face. E aí você pergunta para ele, o que é pior? Ele falou assim, doutor, tem um buraco na face, é um problema, mas a dor é pior. O paciente que amputou um braço devido a um câncer, falou assim, amputar o braço é muito ruim, mas o pior é a dor. Então, muitas vezes, várias condições, o cara tá acamado ali, e aí falou, qual o problema? É sempre a dor. É sempre a dor. Então, eu mais do que nunca, eu amo o tratamento de dor.
Fico feliz em ser, eu brinco com o paciente assim, ser especialista em dor é muito bom, mas principalmente ter tesão em tratar o paciente, ter a resposta dele, ter gosto em ajudar o paciente. Sim. De ter esse feedback, né, doutor? Imagino eu, na sua posição, o paciente que vinha passando por dores crônicas e chegar, doutor, não sinto mais aquilo, agora eu posso viver. É muito bom, você enche, né, o peito, você fala assim, doutor, já fui em tudo que é médico e agora eu tô melhor. Pô, isso é muito bom. É bacana. Isso é muito bom. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Pancada, lesão, queimadura, corte, inflamação, doença, cólicas, estresse, são inúmeras situações que podem causar dor e praticamente todas as pessoas vão lidar com o problema ao menos uma vez na vida. Quando se trata de dor crônica, aquela que persiste por mais de 6 meses, há especialistas que falam em 3 meses. Dados de uma pesquisa da SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, apontam que ela afeta 37% das pessoas em nosso país. Apesar de desagradável e incômoda, por vezes até incapacitante, a dor tem lado positivo e muito importante. Ela é responsável por nos avisar quando algo nocivo está se passando com o nosso corpo e pode salvar nossa vida. Nos últimos anos, os procedimentos de neuromodulação e medicina regenerativa, alguns ainda não considerados experimentais, começaram a ser indicados no Brasil. Dentre eles, destaque para a estimulação elétrica do sistema nervoso e aplicação de células-tronco do próprio paciente no local lesionado para estimular a regeneração. Junto a tudo isso, ainda é importante fazer uma mudança no estilo de vida, adotando hábitos mais saudáveis e, para muitos tipos de dor, ajustes ergonômicos no ambiente de trabalho e no lar e correções posturais. Porém, lembre-se, antes de iniciar qualquer tratamento ou fazer uso de qualquer medicação, procure o médico de sua confiança. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.